pessoal, aqui é Mina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o sofrimento masculino para a sociedade é visto como dever e o dever feminino é visto como sofrimento. Porque assim, não é surpresa pra ninguém, entendeu? E mesmo que o pessoal tente esconder isso, todo mundo sabe que o homem é o ser que mais se ferra nessa sociedade. É o cara que mais toma no brioco, é o que mais se lasca nessa sociedade. Seja de maneira social, monetária, intelectual, relacional e tudo qualquer coisa com ao ou ento. E nisso tudo, a grande questão que se põe na nossa frente é que, para a sociedade, todo esse sofrimento dos homens, de serem os que mais sofrem em acidente de trabalho, trabalhar em trabalho perigoso, trabalhar mais horas do que pandorinhas, terem que se sacrificar mais, serem a ponta da lança e o escudo de proteção de tudo, e todo esse negócio sacrificial horrendo é visto como dever pela sociedade. As pandorinhas vão dizer: ah, mas isso é culpa do machismo, isso é culpa do patriarcado, isso é coisa que o patriarcado que vocês criaram pra vocês mesmos e nem vocês aguentam. E de primeira, isso até poderia ser verdade. Isso até poderia ser verdade, se não fosse uma questão. Como é que um patriarcado que elas dizem pode ser opressor se ele faz tudo isso com o homem? Como é que ele pode ser opressor? É praticamente paradoxal, porque a ideia do patriarcado mais difundida, porque assim, tem sistema de patriarcas. O patriarcado, no seu sentido mais original, é esse sistema de comando patriarca, ou seja, quem comanda é o patriarca, o homem mais velho. Os líderes são eles e blá blá blá. Só que a ideia do sistema patriarcal, de toda essa coisa que o pessoal prega que sempre existiu por aí, é que é um sistema que só favorece os homens e que favorece os homens em detrimento das pandorinhas. Só que a gente apresenta tudo isso, e tipo, como é que esse sistema pode ser favorecer os homens em detrimento das pandorinhas se ele faz isso com os homens? E a coisa pra mascarar isso é dizer que isso é o dever, é o mínimo. Eles ainda vão dizer que é o mínimo que ele tem que fazer. Tudo isso é visto como dever. O homem morrer é visto como dever dele. A ideia de o homem tem que morrer pela sua família, pelo seu país, é visto como dever. Agora fala que a pandorinha tem que sacrificar a vida dela pela família dela, pelo marido dela também, pela sociedade. Você vai ver o inferno na Terra. Tudo isso que os caras passavam foi única e exclusivamente para que as pandorinhas não passassem. Porque assim, eu não vou dizer que pandorinha não sofria, ou que era mais fácil ser pandorinha, porque de uns tempos pra cá a tecnologia ajudou muito e hoje realmente é muito fácil ser pandorinha. Mas lá no passado, quando não tinha nenhuma dessas benefícios sociais que nós temos hoje, seja tecnologia, urbanização, escolas e tal, porque lembrem-se, somente uma minoria de homens tinha acesso à escola. Uma minoria de homens. Escola era caro. Escola para todos é uma coisa muito recente. Acho que não tem nem, se não me engano, acho que não tem nem 50 anos. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Vou ouvir. Eu vou ouvir aí. Se eu estiver errado, me corrijam, mas acho que não tem nem 50 anos.
Não tem nem 50 anos. E somente uma minoria de homens tinha acesso a uma educação de qualidade. Normalmente era filho de nobre, filho de gente grande no meio social. Até mesmo as pandorinhas estudavam, se fossem filhas de nobres. Desde um passado remoto, as princesas, filhas de grandes comerciantes ou de grandes donos, ensinavam as suas filhas. Davam estudos, instrumento para suas filhas. Mas por quê? Sempre foi caro a educação. Como eu falei, até pouco tempo a educação não era para todo mundo. Essa história de que a Pandorinha só podia estudar ou trabalhar com o aval do pai ou do marido. Pô, o marido ou o pai, normalmente muitos nem sequer estudaram. Tanto é que por causa disso, ainda hoje, até hoje, isso eu posso dizer porque isso ainda existe na minha cidade, que filho ou filha que aprende o ofício do pai ou da mãe. Filho que aprende o ofício do pai, ele aprende a fazer as coisas, gerenciar as coisas para tocar o negócio ou o trabalho do pai. Nunca pisou numa escola. Isso eu posso dizer porque eu tenho conhecidos que é assim. Nunca pisaram numa escola, mas sabem um monte de coisas. Por quê? Porque o pai ensinou. O pai ensinou, a mãe ensinou, sabe-se lá Deus quem ensinou, que era o dono. E aí o que acontece? Agora vamos virar essa página. A gente pega todo o dever das pandorinhas. Cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, zelar pelo bem-estar das novas gerações, ter que se sacrificar em casa, ter que sacrificar o seu tempo em casa. A ideia de que a chegar em casa ela ainda vai ter que cuidar das coisas é visto como sofrimento, não é visto como dever para essa sociedade. Não é visto como algo que tem que acontecer para as coisas continuarem rodando. Não. Sabe como o pessoal chama uma pandorinha que trabalha e tem que cuidar da casa? Dupla jornada. Sendo que o homem trabalha mais horas. Recentemente eu falei isso numa discussão sobre horário de trabalho e o pessoal disse: ah, mas é fácil para o homem, que ele não tem filhos. Ué, a casa se mantém como? A casa se mantém como? Como é que eu posso dizer? A provisão vem como? Porque a maioria das pandorinhas que dizem que eu sou a mantenedora principal, não é. Não é mesmo. Das pandorinhas que trabalham, cerca de 40% dizem que contribui com os gastos da casa. E desse montante de 40%, pelo menos metade delas diz que a mantenedora é majoritária. O que, levando em consideração o fato de que elas reclamam de salários desiguais, não tem como isso acontecer. Pode até ser que, sei lá, 10%, 12%, 5% realmente sejam as mantenedoras majoritárias de sua casa. Aí é outro caso que a gente estuda à parte. Porque aí vai ter que se valer realmente a lei da responsabilidade. Se ela tá fazendo o que ela tá fazendo direito, aí é problema dela. Se ela tá fazendo o serviço dela bem, tá fazendo as coisas de casa, aí eu não posso dizer nada. Aí que realmente é quem tem que mandar ela, porque é aquela história. Lembrei. A autoridade vem pelo tamanho da responsabilidade. Mas elas são, como eu falei, casos à parte. A maioria, o homem é o mantenedor majoritário ou total da casa. Basta ver essas famílias aí, de classe média baixa ou classe baixa, pobreza no geral. Quem tem que pagar a maior parte das contas, quem tem que fazer o coisa e tal é o cara. Os estudos que dizem que a pandorinha ajuda mais em casa pelo fato só do proporcional. Mas no traduzido,
No do... como é que é traduzido? No contado, assim, melhor, o homem é quem gasta mais dinheiro em casa. E o pessoal vai dizer, mas ele só chega em casa e pede lá a sua cerveja. Essa ideia demonizada do homem é justamente criada para validar a ideia de que a Pandorinha é oprimida. Sendo que, assim, casos assim aconteceram, infelizmente. Homem escroto sempre existiu, assim como Pandorinha escrota sempre existiu, mas ninguém quer falar disso, né? O homem escroto tem que falar o tempo todo, mas Pandorinha escrota o pessoal tem que esconder. Tem que fechar o bico, porque... é misoginia, essas coisas, sabe? Aí o que acontece nisso tudo? O dever pandorinístico é visto como sofrimento. A ideia de ela ter que se sacrificar pela sua família, se sacrificar pelos seus filhos, se sacrificar pela manutenção da casa é visto como um sofrimento, porque segundo eles ela tá perdendo o futuro dela. Quantos e quantos homens tiveram que abdicar de seus futuros em prol de seus casamentos? Ninguém liga pra isso, porque é visto como dever, não é visto como um sofrimento. Isso eu posso dizer com propriedade, porque a minha mãe tinha uma carreira, ela poderia ter tido uma carreira gigantesca na advocacia, mas ela largou tudo pra cuidar de mim e do meu irmão. Meu pai podia ter tido uma carreira gigante na tecnologia, mas ele largou tudo pra cuidar de mim e do meu irmão, pra receber salário merda. Meu pai e minha mãe tiveram que se sacrificar para receber salários de merdas, para poder criar a mim e meu irmão. Porque na minha cidade, naquela época, não tinha oportunidade para todos. Naquela época, a minha cidade ainda estava crescendo. Hoje em dia, se fosse hoje, eles teriam muito mais oportunidades. Mas naquela época, não. E isso, os pandorinhas não querem abdicar. O homem que abdique de seu futuro, de suas oportunidades, de sua liberdade. Elas não, eu tenho que ficar só com coisas. Só de eu estar aqui já é o suficiente para elas. Sendo que não é assim. Como já dizia o Soren, é a inflação imobiliária, e pergaminho é isso. É achar que vale mais do que realmente vale. A figura frágil da Pandorinha leva em consideração isso também. Já que, é sofrimento porque elas são mais fracas, coisa e tal. Se é mais fraca, por que deu tudo isso? Tá, estudar, trabalhar, tá. Mas impelir elas nisso, empurrar elas nisso, fazer acontecer nelas nisso e obrigar os homens a ter que ficar com todas as bombas, te catar, né? Por isso que as pandorinhas estão querendo voltar para a plantação. Estão querendo voltar para os velhos tempos. Por que você acha que está tendo esse movimento aí das conservadoras? Das novas conservadoras? Porque elas querem voltar aos velhos tempos, com todos os privilégios que o feminismo deu, mas também todas as benefícios do conservadorismo e o homem que se exploda. É por essas e outras que eu digo que quero mais é que tudo se exploda mesmo. Eu quero mais é que tudo vá pro brejo. Porque essa sociedade está condenada a dar ruim. Uma sociedade que encara o dever do homem, que encara o sofrimento masculino como dever e o dever feminino como sofrimento, não vai para frente. Porque isso faz com que homens se sacrifiquem por coisas que eles não deveriam se sacrificar e faz com que mulheres, pandorinhas, achem que devem receber tudo do mundo, sendo que elas não merecem nem metade disso. Aqui é o Caminho Nação Manepil, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!